Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre doenças renais crônicas ao vivo aqui no nosso programa. A gente vai voltar também a falar de música com o cantor Franco Levine e tem muitas outras informações. Mas agora, o nosso programa Agora Goiás vai falar sobre um tema que é muito importante, principalmente agora nessa época do ano, é o trabalho temporário, não é? Quais são os direitos que essas pessoas têm? E depois desse trabalho temporário, se essa pessoa for efetivada também, como é que fica essa situação? Por isso, a gente vai falar com quem entende do assunto, o advogado Éder Araújo está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, doutor? Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom dia. Bom dia. Quais são os direitos do trabalhador temporário? Então, tá lá. Bom, primeiro tem que deixar bem claro a quem está nos assistindo que o trabalho temporário não é um trabalho precário. Então, esse trabalhador ele tem direito a ter a sua carteira de trabalho assinada. E quando ele tem a sua carteira de trabalho assinada, ele passa a ter todos os direitos trabalhistas reconhecidos como um trabalhador fixo daquela empresa que está utilizando esse trabalhador temporário. Certo. Porque nós tivemos aí só, por exemplo, o Sindicato do Comércio Varejista, o Sindilojas, oferecendo mais de 4 mil vagas. O pessoal da região da 44, mais 4 mil vagas, ou seja, são milhares de vagas que foram ocupadas, Sim. Não é isso? Agora, por exemplo, se esse contrato for rompido antes de 3 meses, quais são os direitos? Então, vamos lá. Esse trabalho temporário, quando eu disse a questão dos direitos, ele dá ao trabalhador os mesmos direitos do trabalhador efetivo. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador efetivo que ganha R$2.000, esse temporário tem que ir trabalhar com a mesma remuneração. Então, ele vai ter direito à hora extra, ele vai ter direito a adicionais, gratificações, vale alimentação, por exemplo. Na rescisão contratual, como ele é um trabalho já com prazo determinado para ter início e fim, ele não vai receber, caso ele seja dispensado, o aviso prévio. Qual que é esse prazo, então? 3 meses? O prazo máximo do trabalho temporário é 180 dias, tá? 180 Até dias. 180 dias. Então ele vai receber, ele não recebe, como eu disse, o aviso prévio, porque ele sabe que vai acabar o contrato. Sim. E aquela multa rescisória, né, que todo mundo gosta, os 40% também não é pago. Agora, os demais direitos, ele recebe tudo. 13º, férias proporcionais, o FGTS tem que ser depositado, a Previdência tem que ser recolhida, né, igual eu disse agora há pouco. Precisou fazer hora extra, ele recebe as horas extras. Ele é um trabalhador normal dentro da empresa e que vai receber como um trabalhador só não efetivo. Recebe, o aviso prévio e a multa de 40%, exatamente. Tá. Aí passou esse período, aí o dono da empresa, não, eu vou contratar ele de forma definitiva. Como é que é essa transição? Tá, isso é importante, porque muitas vezes esse trabalhador temporário, ele se dedica, né? Sim. Ele vai lá, cumpre integralmente, e o empresário, ele vê, não, esse cara tem potencial, ele pode ficar na empresa. Se isso acontecer, faz a rescisão desse contrato, né, que já está registrado, e deixa ele, e contrata ele de forma, então, definitiva. E aí o contrato vai ter toda a sua vigência normal. Doutor, como é que fica o salário? Por exemplo, se ele ganhar um salário X, for contratar de forma definitiva com um salário menor, pode? Não pode. Não pode? Não pode. Ele tem que ser a maior. Tem que ser aquilo que aquele trabalhador efetivo da empresa estava recebendo, esse temporário que vai ser efetivado vai receber do mesmo valor. Aí, efetivando os direitos... Os direitos aí são os normais, caso, né, no futuro ele venha a sair dessa empresa. Nesse caso agora, doutor, a gente sabe que o Natal sempre tem uma procura muito grande e a movimentação é muito maior. Sim. Né? Normalmente as pessoas vão trabalhar, às vezes final de semana, às vezes à noite. Como é que fica para o trabalhador temporário todas essas regras? Não, isso aí é como eu disse, vai aplicar as mesmas regras do trabalhador efetivo seletista. Então ele vai receber, extrapolou o horário, vai pagar hora extra. Passou das 22 horas, adicionar o noturno. Então, ou seja, ele não deixa de receber nenhum direito. Por isso que eu disse, não é um trabalho precário, não é um trabalho à margem da legislação. Isso é muito importante para quem está sendo contratado, saber disso. Sim. E o empresário, que também tem que saber que ele está contratando um empregado com todos esses direitos, né, por trás dessa contratação. Como é que fica o trabalho, por exemplo, no dia 24 de dezembro, no dia 25 de dezembro? Ou você fala a jornada, por exemplo? Não, se daquela atividade específica haver a necessidade de trabalho, ele vai receber como hora extra. Né? Se por caso domingo, por exemplo, vai ter na véspera, domingo é considerado, por exemplo, hora extra, você recebe o dobro, né? 100%. Então, ele vai receber também essa jornada com todos esses adicionais. Mas ele tem que ter um dia de folga. Sim, normalmente vai ter um dia de folga. Se trabalhou num dia de domingo ou feriado, né, no caso específico, depois ele vai ter que acertar com o empregador qual vai ser o dia da folga dele, específico. Isso, como é que fica, por exemplo, doutor? Ele vai trabalhar nesse domingo, dia 24, né? E vai ter uma folga, por exemplo, na quinta-feira. Esse trabalho de domingo conta como hora extra?
Não, nesse caso, o que a legislação trabalhista orienta? O empregado ele tem que ter uma folga semanal, necessariamente no domingo. Pelo tipo de atividade, né, por exemplo, comércio, ele vai ter que trabalhar, mas ele pode gozar no outro dia. Mas o importante ele tem que ter esse dia de descanso, que pode ser no domingo, preferencialmente, mas pode ser também outro dia da semana, não há problema algum. Mas pelo menos um domingo por mês ele tem que ter. Exatamente. Aí dentro desse período, pelo menos um domingo por mês, ele vai ter que realmente gozar no domingo. Doutor, o senhor tem muita experiência nesse ramo. Normalmente essa questão da contratação temporária tem dado muito trabalho, muita reclamação? Olha, por isso que esse espaço ele é importante, Jordevar. Por quê? Para mostrar, principalmente aos empresários, né, e aos empregados, esses direitos. Então, evidentemente, quando você precariza isso, você deixa essa relação informal, a tendência, Jordevar, é que depois dê problema, né? Então, por isso que o empregador tem que estar ciente disso. Não é um trabalho às margens da lei, é um trabalho que tem que ser realmente registrado. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer o senhor mais uma vez. O senhor eu que agradeço. Sempre vem aqui que a gente precisa, a gente aciona o senhor gentilmente, né, vem nos atender e sempre tirando, né, as dúvidas que as pessoas sempre têm. E nesse caso, muito oportuno, né, porque as vagas de trabalho temporário crescem demais. Exatamente, nessa época, né, do ano, verdade. Grande abraço para o senhor. Eu que agradeço. Se a gente não se vê, Feliz Natal. Igualmente para vocês também, todo o pessoal da equipe. E volte mais vezes. Com certeza, estamos à disposição sempre. Muito obrigado.